Ao se adensar e enriquecer, nas últimas 3 décadas, a produção acadêmica sobre a história dos trabalhadores no Brasil tem provocado a revisão de algumas interpretações clássicas e sugerido novos caminhos de investigação. E, grosso modo, pode-se dizer que tal esforço intelectual e político abalou o que chamaremos aqui de paradigma da ausência. Ademais, ameaça derrubar o muro de Berlim historiográfico, decorrente do paradigma mencionado, que ainda emperra o diálogo necessário entre os historiadores da escravidão e os estudiosos das práticas políticas e culturais dos trabalhadores urbanos pobres e do movimento operário. O Brasil é um país sem povo. A famosa assertiva de Louis Coute, feita na década de 1880, já foi lida por muitos estudiosos como constatação de um fato, ou mesmo tomada como ponto de partida para a elaboração de um paradigma interpretativo da história do Brasil. Independentemente das intenções do autor, logo ligou-se à visão do escravo como um ser coisificado, incapaz de pensamentos e ações próprios. A escravidão teria aniquilado as pessoas e sua cultura, restando a fragmentação e o vazio produzidos por uma dominação inexorável. Tal herança figurava-se ainda mais relevante no contraste com o suposto modelo de desenvolvimento histórico europeu ocidental, no qual os trabalhadores seriam herdeiros de uma forte tradição artesanal, decisiva na emergência da crítica política e dos modos de atuação do movimento operário em seus primórdios. Lá, costumes e tradições densas haviam fecundado as lutas operárias. Aqui, a escravidão legara ausência de cultura política, a ser suprida por cabeças e ideologias importadas do centro do mundo, e propulsoras exclusivas do movimento operário brasileiro em sua primeira fase. Às vezes, o povo parecia emergir e tornar-se visível nas narrativas acadêmicas, mas apenas em episódios isolados, aparentemente destituídos de significado social ou político mais amplo. Perplexo no episódio da proclamação da República, impotente diante da exclusão política, irracional e violento ao lidar com iniciativas disciplinadoras ou ditas civilizadoras do poder público. O desdobramento historiográfico de semelhante ordem de ideias é claro. O desenvolvimento histórico lacunar, aparente peculiaridade nacional, teria produzido a ausência de classes definidas ou vice-versa, abrindo um espaço a ser preenchido pela ação demiúrgica do Estado, sujeito principal da história do país. A narrativa da história torna-se então um exercício teleológico de explicação de uma nação que apaga os sujeitos e oculta seus conflitos e diferenças. A predominância, nas décadas de 1960 e 1970, do paradigma da ausência na produção acadêmica sobre os trabalhadores requer alguma descrição de suas origens e fontes intelectuais mais remotas. Referência clássica é Joaquim Nabuco, em especial sua obra intitulada O Abolicionismo, publicada originalmente em 1883. Ao definir o caráter do movimento abolicionista, Nabuco parte da ideia de que tal movimento tinha o mandato da raça negra, ou seja, os escravos e seus descendentes nascidos após a lei de 1871, os ingênuos, haviam delegado aos abolicionistas a missão de libertá-los. Essa delegação, todavia, era inconsciente da parte dos que a fazem, pois que tais pessoas não tinham percepção de seus interesses nem meios de reivindicar os seus direitos. A escravidão nos legara um povo mais fraco e oprimido a exigir a sua defesa por abolicionistas humanos e compassivos. Preocupado em angariar simpatias à causa da abolição, Nabuco enfatizava que sua pregação não se dirigia aos escravos. Seria covardia fazê-lo, pois a esperança de liberdade desencadearia energias incontroláveis num contingente numeroso de pessoas despreparado para lidar com as responsabilidades da reivindicação de direitos por dentro da ordem social e jurídica existente. O assunto teria de ser negociado entre os proprietários de escravos e seus pares políticos e sociais, e conduzido pelas vias institucionais e legislativas habituais, nas quais não se concebia qualquer atuação dos escravos. Em suma, a liberdade teria de ser doada ou concedida aos negros, por definições incapazes de obtê-la sem implodir a ordem social. Nabuco pretendia defender a classe dos proprietários da vindita bárbara e selvagem dos escravos, seu pressuposto sobre os cativos, zero de que constituíam uma população mantida até hoje ao nível dos animais e cujas paixões, quebrado o freio do medo, não conheceriam limites no modo de satisfazer-se. Vê-se que um dos motes de Nabuco consistia em enfatizar o legado da escravidão para os escravos, vítimas de um sistema que os expropriava de tudo, impossibilitando-os até mesmo de tecer laços de família e comunidade.
os cativos encontravam-se não só despreparados para lutar pela liberdade, mas fundamentalmente incapacitados de exercê-la. Ao enfatizar a violência da escravidão e a vitimização dos cativos, Nabuco contrapunha-se a outra visão, ainda em voga e importante na resistência escravocrata, de que no Brasil a escravidão caracterizava-se pela moderação e doçura de que se tem revestido sempre, e ainda mais nos últimos tempos. Isso nas palavras do romancista e político conservador José de Alencar, velho adversário de Joaquim Nabuco. Para Alencar, a intervenção do poder público nas relações privadas entre senhores e escravos quebraria a disciplina nas fazendas, desorganizaria a produção e provocaria o caos social, pois os cativos eram dependentes dos laços morais que mantinham com seus senhores. Ides desunir aquilo que Deus criou para viver unido. Semeais o ódio, a inveja, a ingratidão, onde só devia reinar o amor e a ternura. Por conseguinte, Alencar achava que a liberdade dos escravos deveria resultar da iniciativa particular dos senhores, e não da intervenção do poder público. Para Nabuco, só o fim da escravidão regeneraria a nação, ainda que a longo prazo devido às mazelas que deixava. E o modo de obter a abolição era submeter o poder privado dos senhores ao domínio da lei. Em suma, o que temos aqui são versões ou representações sobre a escravidão e o povo que ela nos legava, produzidas no calor da luta política pertinente à época. As duas representações têm em comum o fato de tornar os trabalhadores escravos ausentes do processo histórico de sua própria libertação. À época, justificaram também a exclusão dos descendentes de escravos e dos trabalhadores em geral dos direitos de cidadania, da participação na política institucional. Quase 100 anos depois, intelectuais engajados na demolição necessária do mito da democracia racial no Brasil recorreriam às imagens construídas pelos abolicionistas quanto aos efeitos da escravidão sobre os negros. Num artigo que constitui um testemunho precioso sobre as motivações políticas de toda uma geração de cientistas sociais e historiadores ao abordar o tema da escravidão nos anos 1960, Emília Viotti da Costa adota como ponto de partida e contraponto à sua própria posição uma série de palestras proferidas por Gilberto Freire, nos Estados Unidos na década de 1940. Nelas, Freire teria descrito o idílico cenário da democracia racial brasileira. Freire argumentava que, no Brasil, a distância social resultara de diferenças de classe, mais do que de preconceitos de cor ou raça. Em nosso país, observava, qualquer pessoa que não fosse claramente negra poderia passar por branca. Assim, os negros brasileiros desfrutariam de mobilidade social e oportunidades de expressão cultural que teriam impedido o desenvolvimento de sua consciência de seres negros. Finalmente, Costa enfatizava que a conclusão de Freire nas ditas palestras fora de que os negros iam rapidamente desaparecendo no Brasil e incorporando-se ao grupo branco, ele via semelhante resultado com otimismo, reafirmando a sua confiança na capacidade social e intelectual do mulato. Para a geração de historiadores e cientistas sociais, estudiosos das relações raciais, que produziram seus trabalhos nas décadas de 1960 e 1970, a própria Emília Viotti da Costa, Florestan Fernandes, Otávio Ianni, Fernando Henrique Cardoso. A coisa parecia muito diferente do quadro pintado por Freire. Esses autores acumularam evidências sobre o preconceito dos brancos brasileiros, para mostrar que a inexistência de discriminação legal não impedira a segregação de fato da população negra do país. A maior parte da população negra permanecia nos porões da sociedade, sem chance de melhorar suas condições de vida. As possibilidades de ascensão social eram muito limitadas para os negros, sempre discriminados quando competiam com os brancos no mercado de trabalho. Os revisionistas, expressão de Costa, passaram a se referir à intolerável contradição entre o mito da democracia racial e o real predomínio da discriminação contra negros e mulatos. No Brasil havia o fundamental preconceito de não haver preconceito numa sociedade que reproduzia estrutural e indefinidamente a subordinação das gentes de cor. Inerente ao esforço de contrapor-se à ideologia da harmonia racial, estava a reinterpretação dos sentidos e modos de funcionamento da escravidão brasileira. Aspecto que também fora crucial às formulações de Gilberto Freire. É nesse ponto que as visões abolicionistas sobre a escravidão nas últimas décadas do século XIX, fossem as produzidas por viajantes estrangeiros ou militantes brasileiros, passam a ocupar o centro da narrativa acadêmica dos revisionistas. A violência inerente à escravidão havia resultado em anomia ou patologia social entre os negros, destruído quase todo o vestígio de sua herança cultural.